Evangelho segundo João, capítulo 10, a partir do verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim. E eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Amém. Pai querido, Deus santo e amado, graças, Senhor, nós te damos, Criador dos céus e da terra. E nesta hora gloriosa de oração, Pai Santo, nós colocamos as nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Para que teu Espírito Santo, ó Deus, vem trazer, Senhor, renovo. Vem trazer esperança, meu Deus, aos nossos corações. Por isso, Pai Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nós invocamos, Senhor, o Teu nome, para que o Senhor venha nos encher de graça, venha fortalecer, ó Deus, as nossas forças nesse dia, Pai. E nós viemos, Senhor, à Tua casa, para encontrar, Senhor, o Teu aconchego, porque a Tua palavra que nos sustenta, a Tua palavra, meu Deus, é o nosso combustível, para continuarmos na Tua direção. Por isso, Pai Santo, o Senhor disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ó Deus. E cá estamos, ó Deus, em Ti, para sermos renovados, ó Deus, para sermos transformados, para sermos, ó Deus, purificados, ó Deus, para que Teu Santo Espírito, ó Deus, nos conduza até a Ti, Senhor, porque Tu és, Senhor, o bom pastor. O Senhor deu a sua vida, ó Deus, pelas suas ovelhas. E desde já, Pai Santo, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nos escolheu, ó Deus, porque nós estávamos, ó Deus, destinados, ó Deus, à perdição. Mas o Senhor, ó Pai, usou da Tua graça, usou da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu amor incondicional, para nos trazer de volta a Ti. E assim, Senhor,
Nós te agradecemos, ó Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Se sente em nome de Jesus. Graças a Deus. O Senhor tem colocado essa palavra no meu coração. Já tem uns 20 dias que eu estou com essa palavra. E houve oportunidades, mas nós estávamos inclinados em outros textos para fazer o batismo dos irmãos. E os irmãos que se batizaram são bem-vindos. Agora, no aprisco do Pai. Procure, queridos, cada um de nós, a agradar a Deus nas suas ações. A agradar a Deus em todos os seus feitos. Não só aqui, mas onde você estiver. Paulo, pregando aos Coríntios, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, e sim no poder de Deus. Nós precisamos nos apoiar aqui no poder de Deus. Jesus veio para salvar as ovelhas que estavam perdidas na casa de Israel. E Jesus falou para os seus discípulos que eles permanecessem em Jerusalém, permanecessem em Israel, não saíssem de lá, até que do alto eles fossem revestidos. E eles foram revestidos, queridos, pelo Espírito Santo da promessa. Porque Jesus disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. E Ele vos ensinará todas as coisas. Tudo que eu tenho dito a vocês, Ele vai falar novamente. Por isso que nós falamos novamente as mesmas coisas. Para que nós venhamos, queridos, fortalecer a nossa fé. O verso 7, Jesus disse: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim é ladrão e salteadores, mas as ovelhas não os lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. O caminho, queridos, de chegarmos até Deus é através de Jesus. Por isso que ele diz: eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Jesus te fez uma promessa de que estaria com você todos os dias. Quando você deita, quando você levanta, quando você vai para um caminho, Jesus está com você. Por isso que o salmista diz no Salmo 139, para onde, Senhor, eu me ausentarei da tua presença? Não tem como fugir da presença de Deus, porque Ele fez uma promessa para os seus escolhidos. Eu estarei com vocês todos os dias. Tenha sempre a certeza, queridos, no dia que você estiver alegre, Jesus está com você. No dia que você estiver triste, clame a Ele que Ele também está com você. E de novo, aqui no verso 7, Jesus reafirma: eu sou o bom pastor. Os pastores de Israel, queridos, nem sempre os pastos eram perto das suas casas.
E muitas vezes esses pastos eram muito longe de casa. E esses pastores pegavam aquele rebanho quando o pasto já estava pouco e ia para um lugar distante. Passava 2 dias, 3 dias, 1 semana, muitos dias, para que as ovelhas estivessem o quê? Tivesse pasto. E durante esse tempo inteiro as ovelhas, o pastor ficava com as ovelhas, pastorando, observando a reação de cada uma delas, cuidando delas. Davi, queridos, passou parte da sua infância cuidando de ovelhas. Enquanto os irmãos dele eram soldados do exército de Israel, Davi estava lá no deserto, procurando pasto, cuidando das suas ovelhas. E olha que para cuidar das ovelhas já tinham desafios. Certa vez Davi estava cuidando das ovelhas, passou um urso lá, pegou a ovelha dele. Mas Davi era temente a Deus. Davi tinha fé, Davi confiava em Deus. Davi foi atrás do urso, matou o urso e tirou a ovelha. Deu a sua vida pela sua ovelha. Lutou, matou o urso pela sua fé. Deus não permitiu que ele morresse e matou o urso. Outra vez, Davi está lá cuidando das suas ovelhas, vem um leão pregar a sua ovelha. De novo Davi entra em ação. Foi lutar com o urso, com o leão, e tomou a ovelha da boca dele. Aí nós imaginamos um homem lutando contra um urso por causa de uma ovelha. Poderia deixar a ovelha. Mas existem coisas que Deus cria para nos mostrar, para nos encorajar, que isso não depende de nós, depende dele. É Ele que fortalece quando nós estamos fracos. É Ele que vence as nossas batalhas. Nós só precisamos estar nele. Davi precisava ter essas batalhas no seu currículo. Às vezes as coisas acontecem conosco, queridos, nós não entendemos naquele momento, mas dias virão e que a resposta vem para aquelas lutas. Jesus vai estar sempre presente nas nossas vidas. No dia que o exército de Israel estava em apuros, todos eles com medo do gigante Golias, chega Davi para trazer alimento para os seus irmãos e vê lá que está todo mundo com medo do gigante. E o Davi então levanta a mão e fala assim: ó, eu quero lutar com ele. Eu vou vencer esse gigante no nome do Senhor. E o rei Saul então olha para Davi. Davi era um jovem franzino, pequeno. E o rei Saul então fala para Davi: Davi, você não pode lutar contra esse gigante, porque você ainda é muito jovem. E Golias é um veterano, experiente em guerras. Foi aí que Deus lembrou a Davi. Davi então se posicionou diante do rei. Meu rei, estando eu cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso e pegou a minha ovelha, eu fui lá e matei o urso. Outra vez, estava eu cuidando das ovelhas e veio um leão e tomou a minha ovelha, e eu fui lá e tomei a minha ovelha da boca do leão. Isso bastou para o rei. Estava todos com medo de um homem, todos com medo do gigante. E chega um jovem mancebo e diz: não, eu já matei um urso.
eu já matei um leão. Davi então foi para aquela batalha, e nós já conhecemos, todos conhecem, que Davi venceu Golias. Mas na verdade, quem lutou aquela guerra foi o Senhor. É o Senhor, queridos, que vence as nossas batalhas. É o Senhor que cuida de você cada dia da sua vida. Por isso que nós precisamos, queridos, estar arraigados, alicerçados na palavra de Deus. Para que nós não venhamos, queridos, distanciar-nos da palavra de Deus. Jesus disse que aqueles que vieram antes dele era ladrão, era salteadores, porque eram mercenários. Eles queriam só a lã das ovelhas, eles queriam só o leite das ovelhas, mas não se entregaram pelas ovelhas. Quando viram o lobo, fugiram, largaram as ovelhas. Quantos não têm abandonado as ovelhas? Quantos não têm desprezado o seu chamado? Quantos não têm distanciado da palavra de Deus? Jesus, queridos, então reafirma no verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim e ouvem a minha voz. Nós precisamos estar, queridos, com nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Precisamos estar atentos para ouvir quando o Espírito Santo fala conosco. Nós precisamos, queridos, ter essa sensibilidade, para que nós não venhamos nos distanciar desse amor, que nos amou de forma incondicional, que nos amou de forma, queridos, que nós jamais seremos amados ou teremos a capacidade de amar. Romanos capítulo 5, verso 8, a palavra de Deus nos diz que Deus prova do seu próprio amor por dar o seu Filho para morrer pelos pecadores. Morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Por isso que Jesus disse: eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Jesus estava prevendo, queridos, o que Isaías, lá no capítulo 55, diz que eu fui achado por um povo que não chamava por mim. Jesus estava preparando para que nós, gentios de nascimento, que nascemos fora da comunidade de Israel, fôssemos achegados até Ele. Por isso que Ele disse: ali haverá um só rebanho, ali haverá um só pastor. Porque antes Jesus veio para os judeus, mas os judeus não receberam a Ele. E a Bíblia diz: a todos quantos recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós entramos, queridos, nessa promessa. Nós entramos na promessa que o Senhor Jesus, Ele disse: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Eu vou clamar e elas vão ouvir a minha voz. E no tempo de cada um de nós, o Senhor clamou nos seus ouvidos. E você ouviu a voz dele, por isso que você chegou até aqui. Um pastor, queridos, ele vai para
cuidar daquelas ovelhas em lugares distantes da sua casa. Só que quando chega no final do dia, ele junta todas aquelas ovelhas, faz ali uma espécie de curral, que os beduínos lá do deserto chamam aquilo de aprisco. No final do dia, depois que as ovelhas bebem a água, elas todas vão para o aprisco. O pastor não vai para casa não, ficar com sua família não, fica lá com as ovelhas. E aí, queridos, as ovelhas ficam todas lá dentro, e o pastor dorme na porta do aprisco. Por isso que Jesus, queridos, dormia ali, ó, na porta. Por isso que Jesus disse: eu sou o bom pastor. Olha que diz João capítulo 10, verso 1. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Por quê? As ovelhas estão lá guardadas, são protegidas, e na porta está o pastor. Jesus estava na porta. A forma de você entrar no meio das ovelhas era onde? Passando pela porta, passando por Jesus. Se pular por cima, é ladrão e salteador, não tem como chegar a Deus. A única forma de chegar é por meio de Jesus, porque Ele é o bom pastor, Ele é a porta do aprisco. Então a forma de nós entrarmos no reino do Senhor é por meio de Jesus. O pastor está lá na porta, cuidando das ovelhas. E as ovelhas, queridos, que querem, e as ovelhas estão lá sempre, ouvindo a voz do pastor. Existe, queridos, um dialeto que diz que no meio do deserto existia vários pastores. Cada um tinha aproximadamente 100 ovelhas. E a água naquela época era muito escassa. E de repente chega um pastor na fonte para dar água às ovelhas dele. Chega lá, 100 ovelhas, ele começa a botar água para aquelas ovelhas beberem. De repente vem outro pastor do outro lado. E as outras 100 deles entram no meio daquelas ovelhas. E de repente vem outro pastor com mais 100 ovelhas. E agora já são 300 ovelhas todas juntas. E aí quem está de fora diz: ninguém sabe agora quem são as ovelhas desse, quem sabe a ovelha daquele, e quem são as ovelhas do outro pastor. E aí depois que essas ovelhas bebem água, o pastor dá um grito lá: Chiqueiro, chiqueiro, né? Era assim que minha avó fazia lá na roça. E começa a andar. E as ovelhas ouviram a voz deles e saiu só as 100 deles. Daqui a pouco o outro pastor dá outro grito lá: Chiqueiro. E as ovelhas todas, não ficou nenhuma, porque elas conhecem a voz do seu pastor, porque elas ouvem a voz dele. Por isso que Jesus disse: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem e ouvem a minha voz. Nós devemos procurar, queridos, a ouvir a voz do Senhor e começar a praticar as obras de Deus, para que nós sejamos, queridos, enquadrados nesse texto.
para que nós venhamos agradar a Deus nas nossas ações. O apóstolo Paulo fala assim: procure apresentar a Deus como obreiro aprovado. Então nós devemos procurar agradar a Deus como uma ovelha que ouve a voz do seu mestre e que pratica a sua palavra. Porque ele disse, que ele recebeu toda a autoridade dos céus. Toda a autoridade foi dada a ele. E todas as ovelhas estão na mão dele. E da mão dele ninguém arrebata. Olha o verso 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. E dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Cada um de nós, queridos, cada um de nós, a palavra do Senhor foi revelado a nós. Está escrito lá em Mateus capítulo 11, a partir do verso 25. Jesus, então, ele olha e fala: graças te dou, ó Pai, porque tem ocultado essas coisas aos sábios e entendidos e revelados aos pequeninos. Graças te dou, Pai, porque tudo foi me dado, foi me revelado. Ele diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem o Filho o quiser revelar. A hora que o Filho quiser se revelar a você, ele vai te escolher. Por isso que ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É a hora que Jesus se revela a você. E quando ele se revela, você vem até ele. Por isso que nós nos entregamos a Deus. Nós venhamos cheios de graça. Porque primeiro o amor de Cristo habitou em nós. O desejo ardente do Senhor veio em nós. Para que a nossa vida mudasse. Por isso que nós nos entregamos. Eu quero estar aqui. Então, queridos, nós devemos procurar agradar a Deus nas nossas ações. No Antigo Testamento já tinha uma sombra desse texto. O Antigo Testamento ele vai mostrar exatamente a promessa que Deus fez para os hebreus que estavam no Egito, para chegar à terra prometida, a terra de Canaã, que manava leite e mel. E Jesus disse, através então de Moisés: avisa o povo para não se misturar com as nações que eles vão encontrar no caminho. Avisa o povo para perfilar na palavra de Deus, para ouvir os seus mandamentos, os estatutos que eu hoje ordeno a vocês. Porque ao conduzir aquele povo a andar nas leis de Deus, para que eles tivessem uma vida abundante,
para que eles viessem crescer, não segundo as leis dos egípcios, dos caldeus, que eles tinham conhecimento, mas Deus deu normas para eles no deserto. Deus deu os 10 mandamentos para Moisés ensinar aquele povo. E durante um tempo, queridos, aquele povo agradaram a Deus. E durante outro tempo, queridos, eles desagradaram a Deus. E quando eles desagradavam a Deus, aconteciam coisas terríveis. E muitas das vezes eles desejaram retornar ao Egito. Essa é a história que ficou. Essa é a sombra do Novo Testamento. Se andarmos no caminho que o Senhor nos ensinou, nós não vamos andar em círculos, como andaram os israelitas. Por isso que nós precisamos nos entregar a Deus sem reserva. Esquecer das coisas lá do mundo. Esquecer das coisas que passaram. Aquilo lá já passou e não nos agradou. Por isso que nós estamos aqui. Porque nós já experimentamos o passado. E vimos que aquilo não era bom para nós. O Senhor se revela a nós dizendo: eu sou o bom pastor. E nós aceitamos a promessa de Deus. E nós precisamos, queridos, andar nessa promessa, para que nós possamos experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. É dessa forma, agradando a Deus. Porque Deus tem muitos planos para nós. Mas se nós não nos entregarmos, se nós não procurarmos agradar a Deus, nós vamos fazer como os hebreus, andando em círculo no deserto, retardando a promessa. Às vezes Deus tem um plano para você, que esse plano é para acontecer esse mês. É para acontecer o mês que vem, o ano que vem. Mas você não se entrega a Ele. Aí essa promessa faz o quê? Ela é adiada. Porque foi isso que aconteceu com os hebreus. Deus tinha um plano de trazer eles para Canaã. Não era 40 anos para esperar. Mas Deus falou: não se mistura com essa nação aqui. Eles se misturaram. Sai desse meio. Eles não saíram. E aí, queridos, chegaram na terra prometida? Chegaram. Mas 40 anos depois, é muito tempo. Muitos morreram no meio da estrada. Os que entraram na terra prometida, todos eles nasceram no deserto, não vieram do Egito. Foi necessário nascer gente nova para poder Deus cumprir a promessa dos pais. Só 2 foram resilientes. Só 2 acreditaram na promessa. Só 2 foram fiéis. E a Bíblia diz que o Senhor é fiel e justo para cumprir todas as promessas que Ele fez por nós. Então nós devemos procurar ser fiel também. Procure ser fiel a Deus. As coisas desse mundo, queridos, é tirar a sua atenção. As coisas desse mundo é para se entreter. Foge destas coisas. Procure agradar a Deus. Porque se você não procurar agradar a Deus, você vai andar no círculo. E andando em círculo, queridos, você não cresce na fé. Você não vai ter os dons espirituais. Você não vai evoluir no seu ministério. Porque o ministério já foi dado por Jesus a cada um de nós. Cabe a nós agora buscar. Como disse Davi, no Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Você tem que ir buscar.
Porque Jesus disse que todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. É para Ele que você tem que pedir. Senhor, eu quero andar na Tua presença. Senhor, eu quero os dons do Espírito Santo. Eu quero ter dom de falar novas línguas, Senhor. Eu quero ter o dom de profetizar. Eu quero ter, Senhor, o dom de curar, Senhor. Eu quero ser eloquente na Tua palavra, Deus. Para quando eu falar, as pessoas se converterem, as pessoas se alegrarem, as pessoas estarem perto de mim, ó Deus. Pode pedir isso. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Isso é buscar, queridos. Buscar onde? No bom pastor. Buscar onde? Ele vai te ouvir. Não anda em círculo, não. Nós já vimos essa história. Já ouvi aqueles experientes que falam assim, ó, esse filme eu já conheço. Nós precisamos despertar. Nós precisamos passar para o outro lado, queridos. Do outro lado não tem multidão. Do outro lado não tem as coisas desse mundo. Do outro lado é só você e Jesus. Faça suas entrevistas, queridos, para Jesus. Conte sua história para Ele. Aprenda a conversar com o Senhor. Converse com Ele. Senhor, o que está acontecendo comigo? Me ajuda. Toda pergunta que você faz, Jesus te responde. Romanos capítulo 10. A palavra está perto de ti. A palavra está no teu coração. Toda pergunta que você faz, Jesus te responde. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus fazia pergunta. O ministério de Jesus era sempre perguntar. Porque Ele queria dar as respostas. Ele queria que você perguntasse. Jesus viu um cego que estava lá clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus chega para ele assim: o que é que tu quer? Ô Senhor, eu quero enxergar. Mas Jesus sabia que ele precisava da cura. Jesus sabia que ele precisava enxergar. Mas o que é que Jesus fez? Ensinou a ele. Perguntou a ele: o que é que você quer? Senhor, eu quero ver. Tá bom, meu filho. Vou fazer lodo aqui. Não cuspe. Vou passar nos seus olhos, você vai ficar bom. Ele acreditou em Jesus. E por isso viu. Então, da mesma forma que Jesus te perguntou lá no passado, agora você pergunte para Ele. Porque a palavra está no seu coração, queridos. A palavra está perto de você, porque está dentro da promessa que Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. Então você vai perguntar e Ele vai te ouvir. Está escrito também lá no Salmo 91. Eles vão clamar a mim e eu vou ouvir eles. Acho que Salmo 91, verso 15, ou é verso 7? Vamos ver o que é que diz lá. Salmo 91. Glória a Deus. Aleluias. Nós precisamos, queridos, ter esse relacionamento com Deus, para que nós não venhamos nos sentir sozinhos, para que nós não venhamos nos sentir, queridos, perdidos, sem saber o que fazer, para que nós não venhamos ter aquela necessidade de falar assim: aonde estou? A quem perguntar? Salmo 91, verso 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Aí depende da versão da sua Bíblia. A minha está escrito assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. A promessa de Deus é essa para nós. Aqui o texto é colocado na condição da angústia. Porque a hora que nós mais buscamos a Deus é quando nós estamos perdidos. Quando nós não sabemos o que fazer. Eu estou sem relógio, qual é a oração?
A hora que nós buscamos a Deus é quando nós não vemos saída. Mas até nessa hora, o Senhor diz: ó, eu não vou te abandonar não. Eles vão me invocar e eu vou responder a ele. Por isso que às vezes você vem chorando para os pés de Jesus e ele vai te responder. Porque ele é fiel à promessa que ele fez, queridos. Ainda que o homem seja infiel, a Bíblia diz que contudo Deus permanece fiel. Olha que maravilha. Olha que bênção. Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a ele mesmo. Então nós precisamos nos apoiar nesse amor. Nos apoiar de forma incondicional também. Porque Jesus, você que está na porta, eu sou a porta das ovelhas. Para misturar com as ovelhas, tem que passar por Jesus. E o pastor está bem na porta. É Ele, é através dele que nós devemos entrar no aprisco de Cristo. Fique de pé, queridos, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus pela nossa vida espiritual, para que nós não venhamos, queridos, jamais sair desse aprisco. Porque esse aprisco, nós somos cuidados pelo próprio Senhor. Desse aprisco, queridos, a hora que nós não quisermos beber água, esse pastor coloca a água na sua mão e dá para as ovelhas. Sabe que existem histórias em Israel dos beduínos. Eles disseram quando chegava às vezes perto do lago, perto do rio, que a correnteza estava tão forte, as ovelhas não conseguiam beber água, porque a água estava mexendo muito, a ovelha muito assustada, muita arisca. Então às vezes o pastor tinha que pegar a ovelha, porque ela conhecia ele, ela acreditava nele. Ele pegava a ovelha, colocava no colo, pegava a água, colocava na mão, e na mão dele a ovelha bebia água. Nós precisamos ter essa confiança em Deus, nos entregar, para que o Senhor venha nos fortalecer, nos dar água, nos dar o seu Espírito Santo para nos instruir, para ouvir a voz dele. Por isso que Tiago fala, o apóstolo Tiago diz: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. É nós que devemos nos achegar, porque Ele nos amou primeiro, Ele já nos chamou lá atrás. Pai querido, Deus santo e amado, graças, Senhor, nós te damos, Criador dos céus e da terra. Pai santo, aqui estão, Senhor, as tuas ovelhas. Estão todas, Senhor, no teu aprisco. E o Senhor está dormindo na porta todos os dias, ó Deus, para cuidar de cada ovelha. Por isso, ó Deus santo e poderoso, é no nome de Jesus que nós clamamos por Ti. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós te pedimos. Guarda-nos, Senhor. Protege-nos, Senhor. Cura, Senhor, as nossas feridas, ó Deus, com o Teu bálsamo. Fortalece, Senhor, as nossas forças, porque o Senhor é o bom pastor, ó Deus. E nós somos, ó Deus, ovelhas, Senhor, do Teu pastoreio. Cuida de cada um de nós, Senhor. Nos dê força, ó Deus, para buscarmos a Ti. Nos dê força, meu Deus, para ler a Tua palavra, para estar em Ti, ó Deus. Ó Pai Santo, cura as enfermidades, Senhor. As enfermidades da alma, ó Deus. Os problemas de ansiedade, os problemas de depressão, ó Deus, que tem afligido, ó Deus,
muitas das tuas ovelhas, Senhor. Porque tem muitas, Senhor, aí desgarradas, Senhor. Traz, Senhor, para o teu aprisco, ó Deus. Cuida delas, ó Deus. Traz o teu bálsamo, ó Deus, para que elas sejam curadas. Sejam, Senhor, restauradas, ó Deus. Ó Deus Santo. A tua palavra, Senhor, nos diz, ó Deus, qual de vós tendo, ó Deus, 100 ovelhas, não guarda elas no aprisco. E tendo perdido uma delas, guarda as 99 e vai de encontro a que se perdeu. Depois traz, ó Deus, de volta, ó Deus, e cuida dela. Ó Deus Santo. É o Senhor que cura, Senhor. É o Senhor que transforma. Abençoa, Senhor, a tua casa. Abençoa, Senhor, essas ovelhas, ó Deus. São todas tuas, Senhor. Todos nós, Senhor. Por esse Espírito Santo de Deus. Restaura, Senhor, o nosso entendimento. A sensibilidade do primeiro amor. Para que venhamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Para que venhamos perguntar a ti, Senhor, qual caminho nós devemos seguir. Ó Deus Santo, visita o teu povo. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o bom pastor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, queridos.